Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Esses 2 aqui estão bons. Aquele lá está uma dificuldade muito grande para a gente ler. Mas essa semana também a gente já está providenciando cabos para trocar e para a gente poder ler normalmente. Meus irmãos, esse texto, nós tivemos uma campanha aqui de quarta-feira, durante todo um mês, em cima desse texto. Há poucos dias, nós ministramos aqui uma palavra também sobre esse texto. Esse texto tem falado muito ao meu coração, e 2024 é um ano que a nossa igreja está sendo marcada como um ano de crescimento, como um ano de equilíbrio, como um ano de colocar as coisas no lugar, como um ano de ver a glória de Deus agindo no meio da igreja. E nós queremos entender este amor que o Senhor falou de um para com o outro. Nós estamos vivendo numa sociedade, no meio de pessoas que não desejam compromisso um com o outro, nem com ninguém.
todos eles estão vivendo na informalidade, por causa dessa maneira de viver. As pessoas estão vivendo sozinhas, e por isso estão doentes, estão ficando solitários. Está acontecendo um fenômeno, as pessoas estão aprendendo a conversar com animais, chamando o cachorro de meu bebê. Chega em casa e diz, vem para a mamãe. Meu Deus. E aí, papai também, né? Vem para o papai. E aí, nós estamos vivendo numa situação, as pessoas querem ser carinhosas, mas a Bíblia diz que nós precisamos demonstrar amor ao nosso próximo. A Bíblia diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Nós estamos num momento que as pessoas estão tanto precisando de um amigo sincero, que um abraço está curando. Um ouvido, ouvindo a história de alguém, está curando. Porque a vida está muito solitária. Eu quero te dizer uma coisa. Deus colocou a igreja no mundo como um pronto-socorro. A igreja foi colocada no mundo como um hospital. Onde a igreja chega, a cura, a transformação, a salvação. Onde entra uma igreja, muda o entorno dela completamente. As pessoas são transformadas, não por causa do prédio, não por causa da entidade, são transformadas pela mensagem que a igreja carrega. A mensagem que nós carregamos é que há um Deus que não esquece de você. Há um Deus que está olhando para você o tempo inteiro. Há um Deus que deseja a sua salvação. Há um Deus que deseja a sua cura. Há um Deus que deseja, de uma maneira muito especial, que cada um receba no seu coração aquilo que você precisa. Pregamos a Jesus que se importa com sua vida, a Jesus que resolve os seus problemas, a Jesus que resolve e peleja por você, Ele luta por sua vida. Pregamos um Cristo que está muito interessado na sua família, no bem-estar da sua família. Ele quer fortalecer, quer trabalhar. E por falar em família, terça-feira, nós vamos ter aqui na igreja uma palestra para casais. E uma palestra que vai falar de um problema muito interessante. Problemas que acontecem num casamento. Como resolver isso? Então venha na próxima terça. Jesus, Ele se importa não só com a sua vida, com seus problemas, com as suas lutas, com a sua família. Ele se importa com toda a sua história de vida. Ele quer perdoar o seu passado. Há tantas pessoas que carregam um peso de coisas que viveram no passado, que eles se arrependem, mas não tem como voltar. E Jesus veio para dizer: eu perdoo os teus pecados, eu lanço no mais profundo abismo, e deles nunca mais me lembrarei. A mensagem que Jesus traz ao mundo é uma mensagem de mudança,
É uma mensagem que muda a vida das pessoas, muda a história dessas pessoas. É uma mensagem que muda o presente, muda o futuro e perdoa o passado. É uma mensagem que muda os seus relacionamentos. É uma mensagem que muda cada um de nós por dentro. E a mensagem é tão forte que ela exterioriza nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ver. A igreja tem uma mensagem muito forte de Deus para o mundo. Jesus está dizendo: eu me importo com você. Meu irmão, tem momentos que a gente quer ter conversa com Jesus sozinho. E é muito interessante, porque a gente sente Ele ouvindo, e a Bíblia diz que os meus ouvidos estão abertos à oração que se faz neste lugar, lá dentro da tua casa, lá no teu banheiro, lá no teu quarto de oração, em qualquer lugar que você esteja, Deus está ouvindo a tua oração. Jesus está dizendo: eu quero curar os teus problemas emocionais, eu quero curar todas essas situações que você está vivendo, de problemas emocionais, de enfermidades. Esse Jesus Cristo é o Deus que salva, que cura e que batiza no Espírito Santo. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que transforma. A igreja, ela foi colocada no mundo para apresentar ao mundo uma mensagem de amor, uma mensagem de generosidade, uma mensagem de alegria, uma mensagem de vida, pois essa mensagem, ela traz vida em abundância. Nós cantamos um hino que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Todas as vezes que precisamos, abrimos a palavra e Deus tem uma palavra para o nosso coração. Esse é um Deus que nunca nos deixa sozinhos. Esse é um Deus que nunca nos abandona. Esse é o Deus que nunca deixa a sua oração de lado. Ele está sempre pronto para te responder. Ele está sempre pronto para ouvir o teu clamor. A igreja, ela é repleta de pessoas que carregam no seu peito uma mensagem que mudou a vida de cada um deles e pode mudar a sua vida. Esta mensagem mudou o presente deles e vai mudar o futuro deles. O passado nós não podemos mudar. E então Jesus diz: eu esqueço o teu passado. Muitas pessoas não podem se apresentar como para uma determinada função por causa do seu passado. Muitas pessoas carregam um passado pesado. O que mais me deixa feliz quando eu estou olhando para Jesus, é que Ele disse: do teu passado nunca mais me lembrarei. A tua vida vai ser tirada o peso da acusação, vai ser tirado o peso da cobrança, vai ser tirado o peso da insatisfação. Querido, aquele homem parou para ajudar. Por quê? Por que aquele moço parou para ajudar aquele homem que estava caído? Não foi por causa da motivação financeira. Parou, não foi para levar vantagem. Ele parou pelo amor que agia no seu peito. É o amor que o Senhor quer que nós demonstremos. Porque a igreja ajuda famílias. Porque a igreja ajuda casais. Quantas vezes eu já me meti em situações entre casais,
correndo perigo de vida. Uma vez eu morava em Valadares, e um casal estava tendo problema e me chamaram. Eu era pastor novo. Eu achava que eu tinha que ter a palavra final nas coisas. E eu fui todo, nem olhei para entrar. Eu entrei, quando eu olho, está um com um revólver e o outro com outro. E eu no meio. Eu vou atirar. Sai, pastor. Não, você não vai, eu estou aqui. Ô, irmãos, é só por amor mesmo. Meu coração ficou desse tamanhozinho. Graças a Deus que eles se abraçaram depois, ajustaram. Eu pedi para vender as armas, para não ter risco. Mas é uma situação tão complicada. E por que a igreja tenta resolver todos esses problemas? Porque nós somos movidos pelo amor. Nós somos movidos para ver o seu casamento fluir. Nós somos movidos para ver você realizando todos os seus sonhos. A igreja foi colocada no mundo para recuperar pessoas das dependências. A igreja foi colocada no mundo com uma mensagem transformadora. A igreja foi colocada no mundo com uma mensagem revolucionária, recuperando vidas do pecado. Porque ela tem um Deus que perdoa pecados. Meus irmãos, esse nosso Deus, esse nosso Jesus, é o que apaga não somente os teus erros, mas Ele transforma a tua vida. E Ele, às vezes as pessoas dizem, Deus não se importa comigo. Você está enganado. Ele se importa tanto que mandou o seu filho para morrer em teu lugar. Ele se importa tanto que colocou uma igreja em cada canto da cidade para dizer a você: é hora de mudar a sua história, é hora de mudar a sua vida. Quando Deus olhou o homem, Ele disse: eu me importo. E Ele mandou Jesus para morrer em teu lugar, porque Ele se importa. O sangue foi vertido na cruz, porque Ele se importa por você. Ele foi até aquela cruz sofrendo acusações, sofrendo dores, sofrendo tantas coisas, porque Ele se importa com você. Ele ressuscitou, porque Ele se importa com você. Quando Ele ressuscitou, Ele estava vencendo a morte. Ele estava dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Porque Ele tem a chave da morte e da vida. Ele é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Ele está aqui nessa noite, porque Ele se importa com você. A sua vida pode nunca mais ser a mesma se você entender e andar de mãos dadas com Ele, porque Ele se importa com você. Tem uma história que fala muito ao meu coração, de um senhor que morava perto da linha de trem, e aquele moço era um maquinista, e passava com aquele trem ali todos os dias, buzinando e acenando para o povo. E um dia, ele veio como normal todos os dias, e ele vê uma criança no trilho, e ele começa a buzinar. Não tem como parar o trem, e ele começa a buzinar, buzinar. E quando ele vai chegando mais perto, ele percebe que é o filho dele. Ele lutou desesperadamente para parar aquele trem, mas o trem atropelou o filho dele. E ele desce, quando ele consegue parar, ele pega aquela criança no colo e abraça,
E as pessoas começavam a dizer: meu Deus, quando a família desse menino souber. E ele olhou e disse: eu sou o pai dele. Se eu freasse o trem de uma maneira pesada, todos vocês iriam ter problemas e muitos de vocês poderiam morrer. Parece uma história pesada. Aquele pai sacrificou o seu filho, mas e Jesus? Deus mandou o seu único filho para morrer em teu lugar. Ele veio à terra e quando ele estava na terra, ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem me segue não andará em trevas. Ele disse: quem comer desse pão jamais terá fome. Ele disse: eu sou a água da vida. Quem beber desta água jamais terá sede. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele viveu aqui de uma maneira muito extraordinária. Por onde passou, deixou marcas. Por onde passou, deixou ensinos. Por onde passou, deixou histórias. Mas chegou o dia de se cumprir a palavra. E ele foi à cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao céu. Pudéssemos ter acesso ao perdão, pudéssemos ter acesso às bênçãos que existem para todos aqueles que colocam a sua vida nas mãos de Jesus. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida confusa? Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida tão cheia de altos e baixos? E Deus olhando para você, Ele mandou o seu filho para morrer em teu lugar. Quando ele morre, o inferno dá uma festa e diz: aonde está aquele que veio restaurar o homem? Aonde está aquele que era o rei dos judeus? Aonde está aquele que veio perdoar os pecados? Aonde está aquele que disse que faria coisas extraordinárias pelo homem? Ele não sabia que ao terceiro dia o véu do templo iria se rasgar. E ele se levantaria. Ele ressuscitou por mim, por você. Ele se importou comigo, ele se importou com você. Agora ele está à destra de Deus, ele está ao lado do Senhor como intercessor de cada um de nós, intercedendo diante de Deus por cada um de nós. Ele é justo, ele é compassivo, ele é digno de confiança. A Bíblia diz que ele é cheio de graça. E esse Deus é um Deus que deseja que cada um de nós tenhamos esperança. Ah, meu irmão, esperança. Sinceramente creia que Deus existe, que se importa com você e que Ele não só pode, mas Ele quer te ajudar. Ele quer segurar na tua mão. Quantas madrugadas você chora, quantas madrugadas você não consegue dormir, mas quando você clama, Ele vem em resposta da tua vida. Esse Deus é um Deus que tem compromisso contigo, de te livrar de todo o mal, de perdoar os teus pecados, de cuidar de você, de te orientar nesta vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Esse Deus é um Deus que promove dentro de nós uma limpeza extraordinária. Meu irmão, Ele tira de nós todas as dependências de vícios, de paixões, que não tem nenhum futuro no mundo. O Senhor tira. Quantas pessoas nesse momento estão morrendo agora, fruto das suas escolhas,
fruto daquilo que ele tem feito, fruto do que ele tem vivido, experimentado. O Senhor Jesus está dizendo: entregue a sua vida nas minhas mãos, que eu vou cuidar de você. Submeta-se diante de mim, porque eu quero cuidar de você. Esse Cristo te trouxe aqui hoje, porque Ele quer te dar perdão. Ele quer olhar para você e dizer: perdoados estão os teus pecados. Não há mais um peso no teu ombro, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são perdoados e têm a sua vida transformada. Você tem uma história para contar, e Deus não deseja desperdiçar a tua dor. Deus não deseja desperdiçar aquilo, a experiência que você teve para resolver o seu problema. É hora de compartilhar. Quantas pessoas em tua volta que precisa ouvir a tua história? Você dizer: eu conheci um Cristo que transforma, eu conheci um Cristo que muda vidas, eu conheci um Cristo que recupera as emoções, recupera tudo em nós. Seja honesto e claro diante do Senhor. Meu irmão, a palavra do Senhor diz: nós estamos comprometidos em um momento muito sério. Eu me preocupo muito com o mundo que eu estou vendo aí fora. Eu confesso aos irmãos, tem hora que eu fico tão triste, quando eu abro as páginas dos jornais, e eu vejo tanta coisa errada, quantas decisões erradas, quantas decisões equivocadas, quanta gente sofrendo pelas escolhas, quantos jovens perdendo a sua vida por causa de álcool, por causa de droga. Quantas pessoas que vivem na mão da dependência. E eu tenho visto que cada um deles tem um vazio muito grande no coração. E Jesus Cristo veio para preencher o vazio do teu coração. Todas as vezes que você compartilhar a tua história, vai ajudar alguém parecido com você, que precisa ser transformado, e a tua história vai dar coragem a eles de ser transformados. Eu estava lendo essa semana um artigo e falava das lições da Arca de Noé. E ele dizia: não perca o barco. Cada oportunidade que passa diante de nós, ela pode ser única. Não perca a oportunidade de entregar a vida ao Senhor, porque pode não existir outra oportunidade. O artigo dizia: planeje-se para o futuro. Não estava chovendo quando Noé saiu para pregar. Não estava chovendo quando Deus pediu a Noé para construir a arca. Noé ficou ali, construindo aquela arca anos e anos, e falando o que iria acontecer, e as pessoas, como no mundo de hoje, zombando, criticando, dizendo: deixa para depois, postergando. Nós precisamos parar para ouvir Deus. Noé tinha 80 anos, quando Deus falou com ele. E ele começou a construir a arca. Meu querido, quantas críticas aquele homem recebeu. Todos que zombaram de Noé, por estar construindo o barco no meio de um deserto, não pôde
entrar na arca. E quando veio a chuva, eles pereceram. Eu quero te falar uma coisa. Mantenha-se fiel ao projeto de Deus para a tua vida. Deus, quando te planejou, Ele não te planejou para a perdição. Deus, quando te planejou, Ele te planejou para você ser um cidadão do céu. Quando Deus planejou a arca, Ele mesmo deu o projeto a Noé. E a arca resistiu a uma das maiores inundações que já houve na terra. Lembre-se, a arca foi construída por um senhor que, quando começou, tinha 80 anos. E era um homem amador, que não conhecia o que estava fazendo, mas Deus o orientou. O Titanic foi feito por profissionais e afundou. Manter-se fiel aos planos de Deus é a única garantia de ser salvo. Manter-se fiel aos planos de Deus é a garantia de viver em paz. Manter-se fiel ao projeto de Deus é a garantia de ter o nome escrito no livro da vida. Não desperdice a oportunidade que passa diante de nós. Quando menos você espera, vai aparecer na sua frente algo inesperado. E às vezes você não terá outra oportunidade. O sinal de Deus na sua vida é que Ele te trouxe aqui para mudar a tua história. Ele diz: no mundo você vai ter problemas, tribulações, mas fique animado, porque eu venci o mundo. E você também vai vencer. Uma das coisas que mais eu penso hoje são as coisas que o Senhor Jesus deixou para nós. Ele diz: bem-aventurado, bem-aventurado. Oh, como você precisa ser um homem bem-aventurado. Você precisa ser uma pessoa que a mão do Senhor vai estar sobre você em todos os momentos. Bem-aventurado é o homem que ouve ao Senhor, é o homem que entrega o coração ao Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ele diz: bem-aventurados pobres em espírito, seja humilde. Deus resiste o soberbo. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão tão soberbas, dizendo que eles têm a solução, a tecnologia, isso, aquilo. Esses dias um senhor que faz palestras motivacionais aí, estava comparando a vida dele com a de Salomão. E dizendo: Salomão não fez nada. Salomão não tinha helicóptero. Salomão não tinha isso, não tinha aquilo. E eu fiquei olhando, quanta ignorância. O mundo de hoje está desse jeito, cada um. Tem pessoas que não cabem nem dentro da roupa, tem que usar um número a mais, por causa da sua soberba. Oh, meu querido, eu quero te dizer, está na hora da gente declarar a dependência total, integral do Senhor Jesus. Declare que você creia no poder do Senhor. Só Jesus Cristo pode mudar a tua vida. Ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não precisamos ter vergonha de chorar, de depender de Deus, de confessar os nossos erros ao Senhor. Seja humilde diante do Senhor. Ele é sincero com você e Ele diz: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, os oprimidos. E Ele diz: eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Entregue a sua vida aos cuidados do Senhor. Ele diz, bem-aventurados humildes, não se faça de forte, não se coloque achando que você vai resolver os teus problemas. O teu problema é muito maior do que você, e você precisa de um Deus forte, você precisa de um Deus que tenha poder no céu e na terra, você precisa de um Deus que muda o coração dos homens, você precisa de um Deus que te dê forças para viver. E esse é o Deus da Bíblia. Admita suas fraquezas. Diga para o Senhor, eu cometo pecados. E eu preciso da tua força para ser livre de todo pecado. Deus renova a tua vida. Deus muda você por dentro e por fora. Está na hora de cada um de nós entendermos quem é Jesus para nós. Quem é o Senhor Jesus para a nossa vida. Ele é o Deus que está olhando para você nesse momento aqui na igreja. Você veio aqui a convite de alguém. E eu quero encerrar essa palavra trazendo para você uma história que falou muito comigo. Escute bem, havia um grande muro separando dois grupos. De um lado estava Deus, os anjos e os servos leais a Deus. Do outro lado estava Satanás, seus demônios, todos os humanos que o serviam. Em cima do muro, havia uma pessoa que estava indecisa, que havia sido criado num lar cristão, mas que agora estava em dúvida se deveria continuar servindo a Deus, ou deveria aproveitar os prazeres que o mundo oferece. E ele observou que o grupo do lado de Deus chamava para ele descer. O grupo do lado de Deus gritava para ele descer. Não era para ficar ali, que descesse para fazer parte daquele grupo. E eles diziam, vem para cá. Já o grupo de Satanás não gritava, não dizia nada. E essa situação continuou por um tempo, até que o jovem indeciso foi até Satanás e disse, o grupo do outro lado, onde fica a turma de Deus, está me chamando para descer do muro. O grupo seu aqui não fala nada comigo. Por quê? Ele disse, porque eu sou o dono do muro. Há muita gente que vive indeciso, pensando que ficar indeciso, neutro, é uma boa coisa. Não existe meia dúzia de estradas. Não existe meia dúzia de lados. Ou você está com Jesus Cristo, ou você está na perdição. Não existe meio termo, um pouco aqui e um pouco lá. A Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água amarga e água doce. Você não pode servir a Deus e a Satanás. Pense um pouco. Quais foram as consequências que o mundo te trouxe? Quais foram as consequências que o vício lhe deixou? Quais foram as consequências que o pecado foi colocado no teu coração? Muitos perderam a família, outros perderam a saúde. Eu fico vendo as reportagens que falam dessas drogas sintéticas que têm escravizado os jovens.
tem matado tanto jovem. Querido, Deus te trouxe aqui para dizer, é hora de você entender que há um Deus que não esquece de você. Há um Deus que se importa com você. Há um Deus que está te olhando em todos os momentos e dizendo, eu quero mudar a tua história, eu quero trazer alegria para o teu coração, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero te dar vida abundante, eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Escrito no livro da vida, os anjos do Senhor vão acampar ao teu redor, vão te assessorar, vão te abençoar. Você vai ter uma vida que terá direito ao perdão, vai ter direito à alegria, vai ter direito de chamar Deus de Pai. Tem muitas pessoas que dizem, todos são filhos. Não, todos são criaturas de Deus. Filhos é os que obedecem. Filhos é os que andam com Ele. Filhos é aqueles que andam cumprindo o seu propósito. Você, quando veio à terra, você não veio para passar aqui e não deixar marcas. Você veio à terra para deixar marcas, marcas de bênção, marcas de salvação. Hoje, Deus trouxe você exatamente aqui. E eu queria que cada irmão agora se levantasse. E eu queria que ninguém andasse agora, nem saísse. Só se levante e comece a orar. Comece a orar. Porque eu sei que Deus trouxe pessoas aqui hoje. Que Deus está falando ao seu coração. Ele se importa com você. Ele te ama. Ele olha para você cada segundo para dizer, é chegado o teu momento de abandonar os erros, de viver uma nova história. Eu quero te dizer algo. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse no altar. Se tiver alguém aqui que já pertenceu a uma igreja, se desviou, mas quer voltar hoje, pode vir ao altar, porque Deus te trouxe aqui para te restaurar completamente. E aqueles irmãos que estão aqui e querem dizer ao Senhor, põe a tua mão sobre a minha vida, porque eu nasci para te adorar, mas eu estou sem forças, eu não estou conseguindo, eu preciso da tua ajuda. Eu queria que você também viesse, porque nós vamos orar por você.